Paz, irmãos, aqui Valtinho. Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá. Hoje, 16 de abril, meditando na palavra, nos devocionais em Atos dos Apóstolos. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava uma confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: "Grande é a Ártemis dos Efésios!" O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: "Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente." Atos 19, 29 a 36. Diante da crescente conversão ao Evangelho através da vida de Paulo e seus companheiros, a cidade de Éfeso se encontra num tumulto generalizado e o palco desta situação foi o teatro da cidade. Demétrio, um ourives, que é quem trabalha com metais preciosos, trabalhava esculpindo miniaturas de prata dos templos de Ártemis. Juntamente com os trabalhadores desta profissão, viram seu negócio despencar à medida que a população se convertia ao Evangelho. Durante o tumulto, o povo da cidade arrastou os companheiros de Paulo para o teatro. Paulo queria se apresentar no teatro, porém os discípulos o impediram. Ele também foi orientado por amigos dentre as autoridades da província a não ir ao teatro. A Bíblia relata que os judeus, com a intenção de mostrar que não tinham ligação com o apóstolo Paulo, empurraram Alexandre para o meio da multidão. Mas antes que este começasse a discursar, a multidão começou a gritar: "Grande é a Ártemis dos Efésios!" Diante desta confusão, o escrivão da cidade acalmou a multidão para que não fizesse nada precipitadamente, com medo dos romanos que dominavam a região. Na meditação de hoje, podemos perceber a soberania de Deus. Notamos que nada foge do seu controle. Através da vida de Paulo e seus companheiros, o Evangelho foi pregado. E, apesar da Bíblia relatar o tumulto que houve naquela região, vemos que tudo isso foi consequência da conversão de muitos e o abandono destes de suas antigas práticas religiosas. Tantas conversões que os que trabalhavam esculpindo as imagens temiam pela queda das vendas dessas imagens. O apóstolo Paulo corria risco de vida, porém podemos notar que nos mínimos detalhes Deus está cuidando do seu servo. Afinal, ele foi orientado a não comparecer ao teatro, e isso o guardou de um mal pior. Meus irmãos, servimos a um Deus soberano, que nada foge de seu controle. Se prestarmos atenção em nossas vidas, notaremos como Ele tem cuidado de nós. Que possamos ser gratos a isso e nos alegrar nele. Somos servos deste Deus vivo, e como tal, temos a honra e o dever de proclamar a sua palavra. E a partir do momento que fazemos isso, nada fica igual. Pessoas são transformadas. Que sejamos canais de bênção para as pessoas que necessitam ouvir o maravilhoso Evangelho de Cristo Jesus. E em nosso coração, possamos ter a convicção de que nosso Deus está no controle de tudo. Que Deus te abençoe, e para saber mais do nosso ministério, acesse www.conectecomcristo.org. Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá.